No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 9, diz: Mas levantaram-se alguns que eram da sinagoga, conhecida como dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com quem falava. Então subornaram alguns varões para que dissessem: Temos ouvido que ele profere palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Eu quero explanar, falar um pouco a respeito da vida de Estevão. Estevão, você que não conhece, ele foi um dos primeiros mártires. Ele foi à igreja logo depois da que começou a igreja de Atos. Nós vemos que houve um grande crescimento e, e não estava sendo cuidado das viúvas, dos órfãos, dos gregos, né? Daqueles que não eram judeus. E nós vemos que não era missa, que não era necessário, que não era para Pedro e para os apóstolos servirem a mesa. Não era para eles ser garçons. Mas nós vemos que ali, diante daquela situação, que chega para Pedro, aquele diálogo, Pedro, nós temos um problema na mesa, não estão sendo servidos, não tem ninguém cuidando dessas pessoas. E Pedro fez uma proposta, decidiu algo. Como era comum de Pedro, da liderança, ele que decidiu. É ele que no momento que tinha que ser substituído a vida de Judas, que era 12 apóstolos, Pedro decidiu, olha, para ser apóstolo aqui, tem que ter vindo, tem que ser, tinha que ter experiência com João Batista, tinha que ter estar com o ministério de Jesus, tinha que ver Jesus ressuscitando, era todo esse contexto que era para eles terem reconhecido. Era esse contexto que era para aquelas pessoas terem visto, vivido aquelas experiências. Olha, tem que ser assim. Mas aqui eu quero dizer que Estevão, Filipe e Paulo, Estevão pregava muito. Estevão era cheio de Deus. E nós vemos que a escolha dos diáconos foi os irmãos que escolheram ali, que eles viram, não, cara, esse Estevão ele é cheio do Espírito Santo. E nós vemos que o pedido de Pedro, o que era? Olha, para ser diácono, para servir na mesa, tem que ser cheio de sabedoria, tem que ser cheio do Espírito e de boa reputação. Só que Estevão tinha algo a mais. Além de Estevão ser cheio do Espírito, cheio de sabedoria, boa reputação, ele era cheio de fé, cheio de poder. E através dele, Deus realizava prodígios. E nós vemos que o sermão dele, de Estevão, ele era, se você vê esse sermão que Estevão vai pregar aqui, alguns versículos na frente, pós esse que eu li, que é o 6 e 9, ele prega demais. Ele, meu Deus, cara, é muito forte, é muito lindo a mensagem. Porque aqui fala que os libertinos, os sirineus, os alexandrinos da Cilícia e Ásia estavam disputando com ele. Estavam debatendo com ele, retrucando ali o seu sermão. Mas nós vimos que eles não suportaram o sermão de Estevão.
Por quê? Nós vemos que os libertinos, o sermão duro de Estevão, a palavra dura dele, como de Paulo, nunca é legal para os libertinos. Esse sermão é muito duro. Essa palavra é muito dura. Essa palavra não tá legal. Essa palavra é dura, essa palavra é pesada, essa palavra a gente não quer receber. Essa palavra nos confronta. Essas palavras vêm contra o meu ego. Eu não quero mudar por dentro. Eu quero ser do meu jeito. Então esse sermão de Estevão não caiu para os libertinos. O sermão de Estevão não caiu para os sirineus. Os sirineus eram aqueles que, a gente levou a cruz. Meu pai levou a cruz. Aqueles que foram do passado, fizeram do passado. Aqueles que eram do passado. Aqueles que querem viver no passado. Né? E os alexandrinos, que Paulo fala que esse pessoal, os da Cilícia, da Ásia, nunca aceitaram o ministério de Paulo, nunca apoiaram, nunca ajudaram, né? Nunca receberam, por causa do sermão de Estevão era duro. O sermão de Estevão era pesado, mas era um sermão que levavam eles ao quê? Ao evangelho, ao cristianismo, ao Cristo, à verdadeira fé, né? Aqueles sabichões. E nós vemos que eles não resistiram. Porque Estevão, ele era acima da média. Como é bom a gente ser acima da média. Nos pede A, B e C e a gente sempre vem com algo a mais. Estevão era esse homem que tinha um algo a mais. E levaram o quê? Condenaram Estevão como condenaram Jesus. Ele ali estava cheio de Cristo, ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. A mesma condenação com Cristo. Ele fala do templo. Porque aquele templo ia ser destruído. Aquele templo ia passar. E havia um general Tito e ia destruir aquele templo. Porque Deus tinha algo diferente agora. Para o povo, para a humanidade. E nós vemos que, não, roubaram uma condenação. Só que Estevão quis. Ele, com essa qualidade que ele tinha, essa admiração que ele tinha, que as pessoas tinham por ele, homem cheio da palavra de Deus, diante dessa condenação, daquilo que estavam querendo condenar a ele, como condenar o mestre, como matar o mestre. E Estevão, e ele, o seu julgamento, e ele, no momento que ele foi falar diante daqueles homens, ele não vai pedir perdão, ele não vai retirar sua palavra, ele não vai falar pro povo, me perdoe, não. Ele prega muito. Ele começa contando uma história. Ele começa contando uma palavra. Ele começa contando uma história que todos eles conheciam. E ele, só que Estevão, ele vem com algo a mais, ele vem com ele prega muito. Parece uma mensagem de Paulo, né? Tem algo parecido com esse sermão de Estevão. Estevão começa ali já puxando de Abraão, que Abraão foi chamado pela Mesopotâmia,
que Deus fez uma promessa para ele, que do seu filho ali, Deus iria entregar uma terra, que aquelas pessoas iam, que o seu povo ia ser escravo 400 anos, mas depois Deus iria realizar uma grande, Deus iria libertar aquele povo. E ele vai contando para aquele povo, para aquela mensagem dele, falasse no coração dele, que ele estava ali, ele estava trazendo uma tipologia, ele estava trazendo um tipo ali, que tudo ali era, que aqueles homens do passado, eles viveram o Cristo, a obra de Cristo, o que Deus ia fazer no futuro, através de Jesus. Ali depois ele fala, olha José, o que aconteceu com José, os seus irmãos tiveram inveja, os seus irmãos perseguiram. Olha, José foi enviado, só ele. E depois fala de Moisés, que Moisés, ele foi... que o povo também não aceitou a mensagem de Moisés no começo. Não aceitaram Moisés como um libertador. Não aceitaram Moisés como um enviado de Deus, como um libertador. Mas depois eles aceitaram, eles viram que Moisés era com ele. Depois Estevão vai falando, vai dizendo que aquele povo estava adorando outros deuses também. Ele falou do templo de Salomão, que o templo de Salomão era o significado do templo de Salomão, era do Cristo ressurreto, era a glória de Deus. E o segundo templo de Zorobabel era simbolizando a segunda vida de Jesus. Quando Jesus veio em terra, um Cristo humilde, um Cristo simples, um Cristo que não tinha glória humana. E ele ali contando que da mesma dureza do coração dos antigos, era a mesma que eles estavam tendo, a mesma dureza do coração que aquele povo estava fazendo ali, com Estevão. Que o coração daquele povo não tinha mudado. E aquele povo, eles viram ali que Estevão estava cheio de Deus. Que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Que o rosto de Estevão era como o rosto de um anjo. Ele estava vendo um anjo. Mas a dureza do coração. Quando a gente tem uma opinião formada, quando a gente acha já algo que eu penso assim, eu sou assim, essa dureza do coração a respeito de alguém, só por causa da sua crença, só por causa daquilo que eles acreditavam, mas Deus agora estava mudando tudo, Deus estava dando um aviso para eles, Deus estava querendo antecipar as coisas para aquele povo, para aqueles povos. Mas a crença, mas aquilo que eles estavam acreditando não era na vontade de Deus. Mas a crença deles não era, Senhor, me dá uma direção, Senhor, qual que é o teu querer para a minha vida, Senhor? Qual é essa mensagem que Estevão está nos trazendo? Mas mesmo eles olhando o rosto de Estevão, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mesmo assim a dureza do coração,
me acusando por inveja, acusaram com medo de aquele homem tomasse os seus lugares. Aquele homem queria simplesmente agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Que a vontade dele era diminuir, que ele venha diminuir, importa que eu diminua para que o Cristo cresça. O que importa é que a glória dele encha a minha vida. O que importa é que ele esteja na minha vida. Aqueles homens, cada um ali com uma pedra na mão, para jogar em alguém, que o céu estava aberto, alguém que o Cristo estava de pé no seu alto e sublime trono. A inveja, cada um dava com uma pedra na mão, um ia atirar na mão, um ia tirar do pé, um ia tirar na cabeça, um ia tirar lá no rosto. Eles não entenderam a mensagem de Jesus, que era amar o próximo, amar a Deus sobre acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Eles não entenderam essa mensagem. Senão ele não ia julgar ele. Aquele que ia jogar a pedra na mão dele. Olha como ele está fazendo. Olha como ele age. Que é ridículo. Olha os pés dele. Olha para onde ele anda. Olha o que ele está fazendo. Aquele que ia jogar a pedra na cara dele. Na boca dele. Olha o que ele está falando. Vou jogar na cara, da boca dele. As cruzes ia jogar nas costas. Que não ia ter coragem de jogar na frente. Se Estevão estavam com o rosto de anjo, aqueles homens estavam com o rosto de demônio, com cara de opressores, cara da maldade, com cara de mal. Mas Estevão, ele era um servo que falava como Jesus, que orava como Jesus, que perdoava como Jesus. Que você e eu venhamos meditar na vida de Jesus e não agir conforme aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente acha segundo aquilo que nosso achômetro, mas agir segundo a palavra de Deus, segundo o querer de Deus, segundo a palavra do Senhor. Estevão falou, ó, vocês também, vocês têm um coração duro, vocês têm um coração de pedra, não querem mudar, porque é difícil voltar atrás, é difícil reconhecer. Mas no momento que Estevão, ele pregou para eles, que ele viu aqueles homens furiosos, ele viu que o céu se abriu para ele, que os céus estavam abertos para o servo de Deus. O céu sempre vai estar aberto para aquele que ama, aquele que serve, aquele que persevera, aquele que não importa aquilo que as pessoas estão dizendo de você,
Não se importa aquilo que as pessoas estão falando de você. Não se importa, não, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão me falando que eu sou isso, que sou aquilo. Não, a mim o que importa é eu agradar ao Senhor, fazer a vontade de Deus. E ele viu que o Cristo estava lá no alto, sublime trono. Rasgou-se o céu, abriu-se o céu. Ele viu o Cristo, o Cordeiro de Deus, assentado no alto, sublime trono, em pé. Imagine o Jesus que é onisciente, o Jesus que sabe todas as coisas, esse Deus que sabe de todas as coisas. Parou ali para ficar de pé, para ouvir o seu servo falar, para ouvir seu servo pregar. E ele ali ora para que o Pai viesse perdoar os opressores, que o Pai não viesse imputar aqueles pecados. E sabe o que aconteceu com aquela capa, com a veste de Estevão? Foi depositado para o apóstolo Paulo, para Saulo de Tarso. Então persevere com a tua mensagem. Persevere. Continue servindo, amando, obedecendo, adorando, buscando. Que aquilo que você está fazendo vai alcançar o teu sonho, aquilo que você necessita, a mudança de alguém. A primeira mudança é da outra pessoa. Primeiro começa com a sua. E hoje, através da vida de Estevão, está essa história. Foi o primeiro mártir. O primeiro homem que morreu após Jesus. Defendendo a Cristo. Defendendo o reino. Defendendo a palavra de Deus. Jesus estava ali alerta. Esse homem aqui, Estevão, ele era um espetáculo. O céu estava vendo ele. O Cristo estava vendo ele. O Rei dos Reis estava vendo, olhando para ele, a palavra dele, o sermão dele, a inteligência, o dinamismo, a autoridade. Então vale a pena falar de Jesus. Vale a pena viver o que Jesus ensinou. Porque ele está vendo aquilo que a gente está vivendo. Ele está vendo que a gente está parecendo com ele. Se você está parecendo com ele, meu irmão, fica tranquilo. Que para você, tá, os céus estão abertos. Que ele está te vendo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.